Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um A Culpa é de Sec. E hoje vai ser um episódio especial, porque todo episódio é com um convidado especial, mas hoje vai ser especialmente especial, sendo um pouco redundante aqui, como a gente vai ver depois. Fala, Taleco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo, cara? Opa, tudo certo. E é literalmente, né? Bom dia, boa tarde, talvez madrugada, né? Quase, né? Você sacaneou o nosso convidado, hein, Taleco? Depois a gente conta aí sacanei. por que você sacaneou o nosso convidado. Mas antes de começar, aquele lembrete de sempre, né? Aqui é o Culpa de Sec, que é um podcast sobre segurança de aplicações, nuvem, AI e tudo ali no meio do caminho. E qualquer coisa, obviamente, que a cibersegurança pode ser culpada, né? Que a gente sabe que essa lista é longa. Além disso, é sempre importante reforçar aqui que nossa ideia é compartilhar aprendizados, gerar discussões, reflexões e ideias, sem a intenção de esgotar os temas propostos aqui. E, é claro, sempre tem uma boa dose de abobrinha também. Super importante também é que as nossas opiniões refletidas aqui não são necessariamente a opinião dos nossos pregadores, porque a gente não tem dinheiro para advogado. Então saiba que o que a gente falar aqui é a opinião do Taleco, minha e do nosso convidado. É isso. É isso aí, né, Taleco? E qualquer e-mail que alguém mandar aí que falar alguma coisa que não era pra ter falado, a gente tem o IP, a gente vai passar pro FBI, pra polícia e já era. Dá um jeito, vai atrás. Lembrete também de quem curtiu o episódio pra dar aquele joinha lá, dar 5 estrelinhas, deixar um comentário. Quem não gostou pode fazer o mesmo, por favor. E compartilhar aí com os amiguinhos, com os colegas. Show de bola. Por que o bola? episódio de hoje é especial, Botino? Porque o episódio de hoje é sobre CIEM 101, né? Os básicos de CIEM com o Kelvin Souza. Kelvin, que é um cara fera demais, tem treinamentos aí na área, ele domina os fundamentos, os médios avançados aí de CIEM, então acho que vai ser bom, eu tô ansioso para aprender um pouco mais sobre CIEM também, então acho que vai ser legal pra galera que tá aí ouvindo. Fala, Kelvin, seja muito bem-vindo. Da hora, obrigado aí pelo convite, Botino e Thales. E é isso, né? Vamos desmistificar um pouco aqui sobre o que é CIEM e o que eu puder ajudar um pouco aí da minha experiência aqui pra galera. Tamo aí pra isso. Não se preocupa não, que minha lista de perguntas é grande, cara. Não se preocupa. Mas antes de começar a falar sobre CIEM, vamos dar uma rodada rapidinho sobre as notícias da semana, né, das últimas 2 semanas. E foi engraçado que Taleco e eu gravamos o último episódio meio que em cima da hora, assim, de publicar. Então, e de lá, e a gente comentou, né, a gente comentou sobre uma notícia de supply chain lá, que foi do Light LLM e do Kix também, né, Taleco? Sim. E a gente falou, não se preocupem que não é a primeira nem a última notícia de ataque de supply chain do ano. E o que aconteceu? Antes da gente publicar, teve outra aí que foi do pacote do Access, né? Que é o pacote ali do ecossistema NPM, do ecossistema de Node, que é muito usado para facilitar requisições HTTP, né? E eu tava vendo uma história, não sei se é verdade ou não, né? É difícil saber, não consegui confirmar, mas que foi uma engenharia uma engenharia social muito bem trabalhada, que conseguiram trazer um dos principais mantenedores aí do pacote para uma conversa com essa empresa, né, entre aspas, que na verdade foi um estado, né, aí dizem que foi a Coreia do Norte, que fundou essa empresa, de mentira, obviamente, que fez todo o LinkedIn, fez tudo para parecer que era real, conseguiu botar o cara numa ligação e conseguiu convencer que ele tinha que baixar uma atualização de alguma coisa, e que foi nessa aí que eles conseguiram tomar de conta do repositório. A gente é fogo isso, né? A gente fica sempre falando, né? Putz, a gente vai falar aqui de CIEM, a gente fala de CINEP, CSPM, IGA, qualquer sigla aqui, putz, tem que comprar o melhor, ter o melhor, olha o Gartner, o topo. No fim das contas, o elo mais fraco acaba sendo sempre a gente, né? Sempre o humano. Teve aquele outro caso ano passado também, né? O cara que ele foi num phishing, né? Ele falou que tinha sido uma semana difícil, cansativa. Qual foi o pacote? Não tô lembrando agora. Mas a gente conversa sobre isso também. E se foi?
Pois é. E caiu no ataque falso lá de 2FA, né? De reset 2FA. E outra notícia que rolou bem grande desde que a gente gravou da última vez foi o vazamento do código-fonte, né? Do Cloud Code. E agora tá rolando por aí, o pessoal, acho que em menos de 24 horas, obviamente usando o Cloud Code, reescreveu o Cloud Code usando outra linguagem para poder se livrar de qualquer pedido de remoção de código por causa dos direitos autorais. A galera foi criativa também nessa. E o que eu achei interessante é que eu vi uns 2 dias atrás uma notícia de o pessoal, obviamente, se aproveitando disso, né? Todo mundo quer baixar aí o código-fonte do Cloud Code, que eles estão botando o código-fonte do Cloud Code no GitHub, o que for, mas botando lá de bônus um malwarezinho, né? Então, quando o cara vai lá e baixar o Cloud Code, veio o brinde aí, justamente, do malware junto. O pessoal não perde a oportunidade, né? Nada de graça. Esse é o mundo, nada de graça. Todo mundo quer coisa de graça, né? Mas eu quero ouvir depois aí do Kelvin como que um CIEM poderia ter ajudado nesses casos, se poderia ter ajudado ou não. Mas antes de falar disso, vamos entrar, antes de entrar no tema, Kelvin, eu adoraria entender um pouco mais quem é o Kelvin. Pode dar uma palavrinha aí pra gente, pra galera te conhecer melhor? Vamos lá, né? O Kelvin, cara, dependendo da área da vida, o Kelvin é bastante coisa diferente, né? Mas falando aqui de segurança, de maneira geral, o Kelvin é uma pessoa com 12 anos de experiência em tecnologia, em geral. Trabalhei em diversas empresas interessantes, acho que a mais interessante daria para comentar aqui foi o Exército Brasileiro, foi onde eu comecei de fato em segurança da informação. Passei 5 longos anos de lá e bons anos no Exército Brasileiro. Comecei como pentester, então eu comecei na parte de Red Team, mas logo depois, ali, mais ou menos em 5 anos de carreira, migrei para Blue Team, resposta a incidente, foi onde eu me encontrei de fato e é onde eu me divirto até hoje. Que legal. Pô, bacana demais. E quando você entrou nesse trabalho aí do Exército, você já tinha entrado para a área de cibersegurança ou foi algo que acabou acontecendo? Foi algo que acabou acontecendo. Eu entrei como recruta mesmo no Exército. Na época eu saí do Exército como cabo, mas eu entrei como recruta. Na época eu tinha treinamento de redes ali pelo Senai, tinha informática avançada e tal, então tinha um contexto bom, que eu já trabalhava com tecnologia. Tinha acabado de completar 18 anos, mas como menor aprendiz eu já tinha trabalhado com tecnologia em geral. E aí acabei me destacando por conta do meu currículo, né? E sem querer mesmo, acabei caindo de paraquedas em cyber lá dentro do Exército. Na verdade não era bem cyber, né? Era em 2014 isso, então não tinha uma área de cyber. Era uma área de operação ali que a gente instalava desde de impressora até fazer a pentest nas aplicações web. Então era meio que um faz-tudo. E como recruta era um faz-tudo mesmo, porque tinha época que eu saía sai do ar-condicionado, vai pintar uma parede. Então era bem louco assim. Era bem da hora. Caramba. Que doideira, cara. Exato. Que doideira. Mas foi uma experiência legal. Uma experiência bem única, assim. Eu acho que para quem tá no Exército, independente da patente ali, acaba passando por isso. O Exército, você é militar primeiro, antes de qualquer coisa. Então, independente da tua qualificação técnica e tudo mais, tu tem teu exame dos militares lá e isso acaba sendo uma experiência da hora. Que doideira. Então, e eu tô sendo totalmente noob aqui, tá? Talvez muita gente vai rir de mim porque eu não entendo nada de como é trabalhar no Exército. Mas você, então, tinha desde treinamento e para aprender a atirar até você tá ali no... Que doideira. Era isso, a gente tirava serviço. Então, a gente tirava serviço de armado, fuzil, guarda do quartel, madrugando ali. No outro dia... saía do serviço, já ia direto pra sessão, trabalhar com o que tu trabalha no dia a dia. Então era algo bem nesse nível, puxado. E eu tenho certeza que você não pode entrar em detalhes e nem precisa, mas você não estava ali também só aprendendo e tentando melhorar, sei lá, algum sistema interno, você também estava lidando com casos reais de atividades que estavam acontecendo no dia a dia de cibersegurança? Era isso mesmo. Caso... Legal.
Claro, não posso estar em detalhe no que aconteceu, Claro. mas, por exemplo, o exército ele é dividido em regiões, né? E, por exemplo, eu Uhum. trabalhava na região do norte ali. Então, todos os quartéis que estão ali na parte da região que é do Comando Militar do Norte, Uhum. onde eu trabalhava era onde tomava conta, na parte do monitoramento, na parte de pentest, aplicações, até sustentação de todas as aplicações era no quartel que eu trabalhava. Então era algo bem da hora mesmo, porque a gente lidava mesmo com ataques reais, com gente querendo explorar as páginas web, tentando acessar ali as redes Sim. do exército. E, putz, pra mim que na época não tinha tido tanto contato com cyber e entrar logo nessa área ali, pra mim foi melhor do que uma faculdade, né? Tanto que Pô, a minha faculdade foi ali o meu primeiro contato depois que eu comecei a trabalhar no exército. Então, eu fiz a faculdade depois que eu saí do exército. Entendi. Pô, eu tenho 2 colegas, 2 amigos que estavam na área de segurança no exército, talvez vocês se conheçam. Depois eu vou, quando terminar aqui a gravação, eu te dar um ping pra ver Boa. se conhece os caras ou não. Bom, aí tem outra pergunta que eu quero fazer aqui, mas antes de eu perguntar pro Taleco. Taleco, por que você sacaneou o nosso convidado? Acho que foi sem querer. A gente foi sem querer, querendo. Na verdade, acho que em algum momento o Kelvin comentou que não morava no Brasil, mas assim, eu morava em Portugal, mas cara, nem me liguei do difuso, nada, foi totalmente sem intenção. E aí eu mandei, ele topou, eu falei, topou? Eu falei, então, Tá beleza, tudo certo. tá tudo certo. É o Pois é, costume uma de fazer as sacanagem. coisas, né, no horário do Brasil, que eu também nem Pois comentei. essa foi a sacanagem do Taleco, né, tá? O Kelvin tá gravando aqui depois de meia-noite com a gente, porque o Taleco vacilou aí, botou tarde pra caramba pro cara, mano. Eu tô um Mas- dia à frente. Pois é, tá no futuro. Tá no futuro. Depois você nos conta aí se o Trump atacou ou não atacou. Eu ia perguntar isso. Como é que você tá no futuro? Mas, Kelvin, como é que você foi parar em Portugal, cara? Foi engraçado, tá? Porque, assim, como eu comentei, eu trabalhava no Comando Militar do Norte, tanto morava no Norte, morava em Belém do Pará. E depois de um tempo, eu fui para São Paulo, né? Então saí do exército, fui para São Paulo. E, cara, na época que eu vim para cá, em 2023, para Portugal, eu tava relativamente bem em Portugal, ou em Portugal já em São Paulo. Não tava procurando nada, de novo, não, pelo menos não para cá, para Portugal. E, sinceramente, chegou uma mensagem no LinkedIn muito aleatória, em português mesmo. Não instalou nenhum pacote na sua máquina? Não, faz um teste aqui. Não mandaram nenhum PDF, nenhum Word, nem nada. Foi só uma mensagem de texto mesmo. Chegando a falar, a gente tá com uma vaga assim assado. Eu achei a vaga interessante. E aí eu falei, podemos conversar e tal. Aí ela falou que era uma vaga para Portugal. Quando ela falou que era uma vaga para Portugal, eu falei, putz, meu inglês ainda não é lá aquelas coisas, mas em 2023 meu inglês estava bem ruim ainda. Aí eu imaginei que, putz, então precisa de um inglês nativo ali, pelo menos avançado, e eu não tenho, né? Eu falei, acho interessante, mas eu não falo inglês avançado ainda. Ela falou, não tem problema. Eu falei, não tem problema. Então... tá muito bom pra ser eu falei, então vamos ver, né? Até o momento eu não tinha nenhuma ideia de sair do país. Pelo contrário, eu tava tranquilo ali em São Paulo, construindo a minha vida, mas eu não costumo deixar a oportunidade passar. E aí fiz a entrevista ali com o RH, a RH achou interessante, encaminharam para uma empresa aqui de Portugal. Foi uma entrevista bem pesada, foi uma entrevista da hora ali. Eu costumo dizer, cara, foi uma das entrevistas mais difíceis da minha vida, porque o cara que me entrevistou, o cara manjava muito de Linux, mano. Tipo, a nível hard ali. Chegou o momento na entrevista que eu falei, putz, não sei o que eu faria aí. Eu ia pesquisar e vamos ver. Tanto que eu saí da entrevista e falei, não, já era, não passei, não. Sei que era fácil, era difícil. Nada, no outro dia me deram uma resposta. Passei e aí, cara, foi assim, não foi nada planejado. Foi algo que aconteceu aleatório, acharam meu LinkedIn e me mandaram mensagem. Troquei ideia, vi que era pra Portugal.
Foi meio que empurrando ali com a barriga. Quando eu vi, eu tava aqui em Portugal. Foi meio que isso. Não poderia inventar uma história bonita aqui, que nossa, mas não foi totalmente aleatório mesmo. Só que eu costumo dizer que eu também não deixo as oportunidades passar, né? E falo, putz, é uma oportunidade de vir pra Europa. Achei interessante, não conhecia, nunca tinha nem saído do país. E a primeira vez que saí do país foi pra cá, pra Portugal. Caramba, vamos morar. E é isso. Eu não sei se teria coragem. Por que não, Teleco? Eu já tava longe de casa. Já tava em São Paulo, então... Fica mais fácil. Tem razão. Acho que... Com família eu pensaria um pouco, mas sozinho, se fosse solteiro, sozinho, acho que talvez iria. Não sei. Eu vim com a esposa, mas a esposa também. A gente não tinha filho. Pode crer. Então, se desse errado também, era só eu e ela, a gente se vira aqui também. Bom, sabia pintar parede, né? Então. Vamos botas, né? Qualquer coisa, o exército ensinou. E como é que tá a vida aí em Portugal, cara? Adaptado? Cara, adaptei. Falar assim, no começo eu acho que mudança em geral de estado, de país é complicado, ainda mais quando tu muda de país, assim, é uma cultura totalmente diferente. Apesar de todo mundo falar português, é um português que eu descobri que eu falo brasileiro. Eu falo brasileiro, tem o português e tem o brasileiro. No começo foi bem difícil, assim, muito por conta de não conhecer ninguém. E, é um trabalho que é 100% home office, então também não sai de casa. É uma cultura diferente, no primeiro ano ali foi bem complicado, porque a gente não conheceu praticamente ninguém. A gente fala, querendo ou não, o ser humano quer interagir, quer falar com os amigos e tudo mais. Pensei algumas vezes em voltar, de fato, mas aí mantive a persistência. Hoje tá tranquilo, hoje já troquei inclusive de empresa, né? Para a empresa que eu prestava serviço, agora eu presto serviço para outra empresa. Conheci muita gente, conheci muito brasileiro aqui também. Então hoje eu já conheço uma galera, já sai um pouco mais de casa, e isso dá para ajuda bastante, né? No começo ali é complicado, não conhece ninguém, não conhece o país, não sabe o que fazer e fica um pouco perdido. Mas depois tu te acostuma. Hoje eu já não penso nem em sair de Portugal, por exemplo, assim, para morar. Logo que eu vim, a minha ideia era falar, eu acho que a ideia da grande maioria que pensa, vamos usar Portugal como ponte para ir para outro país mais desenvolvido. Porque, querendo ou não, Portugal não é o país que paga melhor na Europa. Mas quando tu comparar isso com o Brasil, é 6 vezes mais, né? Sim. Mas qualidade de vida? A qualidade de vida aqui é bem... Apesar das coisas terem ficado bem caras de 2023 para cá, tem N motivos aí de guerras, de conflitos políticos, etc. Mas ainda assim, cara, eu acho que com um salário... Com 2 salários mínimos, diríamos assim, tu consegue viver relativamente bem aqui. Tu não passa fome. Consegue, talvez, alugar um local e conseguir comer. A questão de custo de vida aqui, eu acho que a única coisa que é muito... Olha, tem um visitante aqui. Mais um convidado. Mais um convidado. O que pega muito aqui é o arrendamento, né, que é o aluguel. Cara, que o arrendamento é muito pesado. Mas se tu consegue pagar um arrendamento, de resto é bem tranquilo. Acho que o poder de compra aqui é bem tranquilo. Tu consegue comprar um celular, tu consegue comprar uma comida, tu consegue comprar uma roupa. Tipo, não é algo tão discrepante como, infelizmente, é no Brasil. Por exemplo, se tu quer comprar um iPhone do lançamento, é 10 salários mínimos. Aqui tá um pouco, 2 salários mínimos, tu consegue comprar um iPhone da hora, um iPhone novo. Então, tipo, o poder de compra em relação à tecnologia ou em relação à comida, em maneira geral, é plausível, assim, para quem ganha pouco. Acho que o que se destaca muito é porque o arrendamento, o aluguel, no caso, é muito caro, né? Então, isso acaba ficando um pouco discrepante ali.
mas o custo de vida, de maneira geral, é tranquilo. E, putz, eu gosto de morar aqui, cara. Eu sou suspeito. A minha ideia não Massa. era... Tanto que a minha ideia não era morar para sempre aqui em Portugal. Agora eu já penso, falo, putz, talvez seja interessante Ficar. eu pegar um trampo para fora, né? Que aí também não tem jeito. Portugal também não é o melhor país que paga na Europa. Mas a minha ideia era talvez pegar um trampo para fora, né? Um trampo, sei lá, para Holanda, lugares que paguem relativamente bem melhor do que Portugal, mas não sair daqui. Porque foi um país que eu gostei de morar. E tu mora em que região? Eu moro na região sul, aqui é sul. Sul de Portugal. É mais próximo de Lisboa. Ah, bacana. Não, você falou da adaptação, processo de adaptação, né? Eu moro nos Estados Unidos, eu moro no Texas. E, imagina. Cara, você descreveu exatamente tudo que eu passei, né? Vontade de voltar várias vezes, quase que preparar a mala pra meter o pé, todas as dificuldades. Foi, por exemplo, mais ou menos aí na marca de 2, 3 anos que você começa a... Tá, é aqui que eu moro agora, é aqui que assim que as coisas funcionam. É assim que eu faço amigos aqui, encontro gente nova. Isso. Demora um pouco mesmo. Mas tô feliz aí que sua adaptação foi um sucesso no fim das contas. Da hora isso, valeu. E te perguntar, eu quero obviamente deixar tempo pra te falar de CIEM, mas a curiosidade é maior. Como é que é a diferença aí de trabalhar, se tem alguma, trabalhar na área de segurança em Portugal versus Brasil? Cara, eu acho que trabalhar em Portugal, de maneira geral, o primeiro impacto que tu sente é um pouco o impacto da cultura. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tô na segunda empresa aqui em Portugal já, né? Troquei da primeira empresa que eu vim. Mas, por exemplo, eu tive um impacto gigantesco quando eu vi que aqui rigorosamente eles seguem o horário. Não tem muito aquele jeitinho brasileiro de falar, putz, deu 6 horas aqui, se tu sair... Pô, teu horário é 6 horas, mas se tu sai 6 horas, pô, tá saindo no horário? Como todo assim mundo tu tá olha. saindo no teu horário? O que ficou marcante pra mim até hoje, eu falo, que eu tava com meu antigo chefe fazendo uma reunião ali, eu acho que era uma quarta-feira. E aí deu 6 horas da tarde, ele falou, pessoal, amanhã a gente continua essa reunião, deu o horário aqui, e é isso. E valeu. Fechou? Pô, consciência limpa. Fechou o notebook, amanhã a gente conversa e é isso. E, cara, eu acho que a principal... Acho que essa é uma das principais diferenças, assim, é a cultura que eles levam mesmo o trabalho como trabalho. Eles têm um horário de viver. Bateu 6 horas aqui, cara, vai viver tua vida. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente volta aqui e trabalha. Obviamente, a gente trabalha com segurança, né? Tem alguns momentos ali, incidente, sobreaviso e tudo mais, que não tem jeito. Mas isso não é a regra. E eu acho que, diferente do que é no Brasil, a gente acaba levando muito a regra. A gente fala, putz, meu horário é 6 horas, mas eu acabo saindo 6h30, 7 horas, levo um pouco mais ali. E aqui... Leva o notebook. Aqui isso não é visto com bons olhos. O pessoal realmente... Quer dizer, se tu quiser ficar... o português, ele é bem literal, o problema é teu. Mas ele trabalha aqui até 6 horas e depois ele vai viver. E eu acho uma parada da hora e é um ponto positivo. Com certeza. Já o ponto negativo, que eu acho que de maneira geral também, eu tinha a visão que fala, putz, a Europa deve ser totalmente diferente do Brasil a nível tecnológico. Só que, cara, eu olhando já pelas empresas que eu passei aqui, alguns freelancers que eu fiz, cara, comparado com o Brasil, eu sinto que pelo menos Portugal, né, que é o que eu posso falar, tá bem atrasado, assim, a nível de tecnologia. Eu acho que em nível de segurança da informação, as empresas no Brasil estão bem mais avançadas do que muitas empresas em Portugal. E só que eu acho que quando a gente tá no Brasil, a gente não consegue enxergar isso, que a gente tem aquela um pouco da síndrome do vira-lata. Putz, é os europeus, cara. Pô, os caras são os inteligentes, né? Então, tu chega aqui, tu fala, mas isso daqui no Brasil, isso que a gente já tá fazendo há 1000 anos, agora que tá acontecendo aqui. Então, claro, não é todas as empresas. Eu também não sei se outras pessoas vão ter outras experiências. Mas pelo que eu passei aqui comparando,
Não, isso. especialmente na área de cibersegurança, o Brasil tá muito à frente da maior parte, cara. E não é à toa, não é só porque Exato. o brasileiro trabalha duro e tá na crista da onda de tecnologia, porque tem isso tudo, sim, mas porque a fraude também tá, né? É isso. O atacante também tá. Então é natural. Vou te dar um exemplo que não é cibersegurança, mas acho que é um paralelo interessante. Primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, quando eu mudei, né? Foi quando? Foi há uns 8 anos atrás. Putz, acabei de almoçar lá, né? Tinha acabado de chegar, fui no restaurante com a minha esposa. Aí, pum, pediu a conta, chegou a conta, na hora de pagar. Pegaram meu cartão e levaram lá pra dentro pra passar. Impressionante Falei, também. você tá doido, mano? Como que você vai fazer? O que você vai fazer? Clonou meu Como cartão, assim? acabou. E, tipo, então isso é só pra mostrar que no Brasil tem que passar a maquininha na minha frente pra eu poder ver. Então, eu que sou o consumidor, tô preocupado com a segurança lá no Brasil. Imagina o cara de cibersegurança, né? Isso. Enquanto que aqui, o cara levou meu cartão. Aqui, deve ter uns 2, 3 anos que começou a ter chip no cartão de crédito. A gente não tinha. A parte de pagamento por contato só aconteceu por causa do Covid. A gente também não tinha pagamento por contato. Então tem muita coisa que realmente o Brasil tá muito à frente, especialmente na área de cibersegurança, não tenho dúvida. Não, e com certeza, eu acho que a fraude tem muito a ver com isso mesmo. Não posso também entrar em muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, a gente pegou algumas fraudes que acontecem em algumas empresas que eu trabalho aqui. E às vezes tu vai falar, putz, mas como é que isso acontece? Os caras falam, mas como assim? Eu não entendi, mas por que alguém faria isso? Tu começa a falar. Só que tu com a mente do brasileiro fala, putz, tu sempre vê uma oportunidade ali que, putz, isso aqui o cara Sim. metia uma fraude rápida. E Com certeza. os caras, eu acho que não só os europeus, acho que a galera mais de fora, assim, americana, enfim, não tem muito essa noção de fraude como a gente tem. Não mesmo. Não mesmo. A gente tá bem à frente nesse quesito. Exato. E isso leva junto a cibersegurança, né? Mas, Dalek, vou te dar a chance de fazer pergunta também. Assim, que eu dominei aqui Você estava bate-papo. comentando de fraude, eu vendo bastante coisa no OLX, né? E, cara, é impressionante aqui a quantidade de tentativa de forjar pagamento, recibo de pagamento para vender coisa. Então, a gente é bem criativo. Bota vender iPhone, e o cara fala que comprou. Eu já cheguei a receber o e-mail do cara falando que comprou, daí dá aquela sensação de urgência. Não, você tem 2 dias para levar no correio, com o número ali pendente. Daí você clica para ver o e-mail do cara, @hotmail, alguma coisa. Mas tem que ficar muito ligado. Fraude é... Mas falando em fraude, também tem a ver com o tema, né? Tem a ver com o tema. Mas antes de entrar em talvez temas avançados de ameaça, Kelvin, explica pra gente o que é um CIEM. Cara, o que é um CIEM, né? Que de maneira geral, ele é a principal, diria que a principal ferramenta ali da área de monitoramento, né? Diria de segurança, porque segurança é muito ampla. Mas, por exemplo, de um SOC, para quem vai estar monitorando, vai ser a principal ferramenta que ela vai centralizar e vai conseguir te ajudar a ter uma visibilidade maior do teu ambiente. Então, hoje, principalmente hoje em dia, tem várias siglas, vários montes de ferramenta, Next Generation Fire, Next Generation XDR, SOA, é um monte de sopa de letrinha, cloud. E, putz, isso tá um monte de console diferente. Às vezes você tem ali, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem 10, enfim, dezenas de ferramentas. E como é que você olha isso? Humanamente, impossível. Então, eu acho que o core ali do CIEM é conseguir centralizar a tua visibilidade, de forma que tu consiga ter uma noção do que existe e o que está acontecendo no teu ambiente de forma centralizada, dentro de uma única console, né? Então, se eu fosse definir o que é o CIEM e como ele te ajuda ali de maneira sucinta, seria isso. É um centralizador de informação
que te ajuda a ter visibilidade do que está acontecendo no teu ambiente. E desculpa, só que você falou falou de SOC, o que é um SOC pra galera que não sabe? Boa. Só que é a sigla de Security Operation Center. Não sei se ajudou muito falando, a sigla agora desmistificou, né? Agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Mas, basicamente, o que a gente entende em geral como um SOC é aquela área de monitoramento, aquele monitoramento um pouco mais reativo, a gente tá olhando o que tá acontecendo em tempo real ou historicamente dentro ali da organização, dentro do ambiente. Aquele monitoramento vai gerar algum tipo de alerta, se aconteceu alguma anomalia ali dentro do teu ambiente, seja analisando o log ou algum alerta de alguma outra ferramenta. O SOC vai ser a área que vai pegar aquele alerta, vai começar a analisar aquilo, entender se aquilo é realmente um incidente, é algo que precisa ser tratado de maneira mais sucinta ali dentro da empresa, e vai responder aquilo ou não, né? Então o SOC, ele é como é que posso tentar aqui fazer uma simulação? Ele é o carinha que fica olhando as câmeras ali ele é o porteiro, né? Ele é o porteiro que fica olhando a câmera, fazendo ali Boa. cara crachá, tentando analisar e identificar alguma anomalia. Acho que de maneira geral também o mais simples possível, só que seria isso, né? Seria o porteiro que fica analisando tudo que está acontecendo, olhando as câmeras e tentando identificar alguma anomalia do que está acontecendo. Quando tu fala em SOC, pra mim eu tenho sempre me vem na cabeça igual no filme, né? Tipo, sentado aqui, uma parede cheio de TV, de tela, um monte daquele mapa de ameaça pipocando com IP, ataque rodando, alerta. Tipo, parece coisa de outro mundo, assim, né? Então, os monitores, os alertas, isso que me vem na cabeça. Você joga no Google Imagem SOC, um monte de tela, de TV, de coisa. E eu acho que é a imagem que vem para muita gente. Eu acho que durante muito tempo só que foi isso, né? E consultoria sabe vender isso muito bem também. Consultoria, tu vai ali na consultoria, tem aquele SOC bonitão, um monte de dashboard e tudo mais, que na prática não é bem assim. Né? Fala, nossa, tem um monte de dashboard ali, tá monitorando. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais voltado à automação, tu não precisa mais estar na frente de um ou 10 monitores olhando um monte de dashboard ali, se teve um outlier, se teve uma queda e tudo mais. Até porque se tem algum SOC fazendo isso ainda hoje em dia, só que tá muito atrasado. Então é uma imagem bonita ali, quando a gente olha, só que a gente imagina isso, mas na prática hoje o SOC tá totalmente diferente do que era antigamente, né? Então, se voltar paralelo pro cara que tá ali olhando para as câmeras, o SOC moderno não é só o cara olhando ali para as câmeras, mas tem alguma AI, vamos dizer assim, uma IA que tá olhando as câmeras e quando vê algo suspeito, aí alerta o cara da câmera. Exato. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Eu acho que a IA agora, ela tá integrada em tudo, em tecnologia de maneira geral, e não tem como não ser utilizada dentro de segurança, em SOC de maneira geral. Mas independente de IA, eu diria muito mais automação ali. Antigamente o SOC era muito baseado em bater um alerta, um analista júnior, pleno, sênior, enfim, alguém que estaria fazendo a triagem iria pegar esse alerta, analisar aquele alerta, fechar com um falso positivo ou tratar aquilo, enfim. E hoje o SOC, com a grande crescente de automações e ferramentas também open source de automações, como N8N, o Shuffle, ou até mesmo a grande gama de SOAR Enterprise que tem, a crescente de automação foi numa vertente bem grande. Então, hoje em dia, ter um alerta ali, esperar um humano para fazer essa triagem, já não é mais... Já é algo bem mais defasado, né? A ideia hoje é ter essa automação. E aí a IA entrou ali com uma ferramenta a mais de que, agora tu consegue... Antes tu tinha zero contexto, chegava um alerta ali, tu tentava fazer o parsing e pegar ali o IP, já analisar
se aquele IP é malicioso, tentar fazer algumas carries a mais para correlacionar ali dentro do CIEM as informações e trazer aquilo tudo dentro de um bolo e trazer essa informação para ti ali dentro de uma ferramenta de comunicação, sei lá, como Slack, Teams e tudo mais, e aquilo tudo sem contexto nenhum, um monte de JSON que tu teria que analisar. Sorte. Hoje, qualquer SOC que está fazendo o básico do básico do básico, continuou fazendo essas automações, só que a diferença é que não se bate mais tanto com regex, com parsing, pega aquele bolo todo, manda para IA e fala, ó, contextualiza isso aqui para mim, faz essa análise e me retorna isso daqui com mensagem mais contextualizada. Então, a IA hoje, no mínimo, está ajudando o SOC com isso, né? Tu comentou de parsing. Então, eu imagino que por um CIEM funcionar, né, assim como o cara da guarita, ele vai ter várias câmeras. E às vezes ele pode ter várias câmeras de fabricantes diferentes. E aí, como que o SOC, sei lá, o cara tem um firewall do fabricante A, o antivírus do fabricante B, o anti-spam do X, todas essas ferramentas, elas mandam log, como que vai vir num formato específico, o cara tem que quebrar a cabeça ali extraindo um campo, como que isso funciona no dia a dia? Antes da IA resolver tudo, né? Boa. No dia a dia, na prática, eu sempre digo que qualquer CIEM que tu vai trabalhar, eu acho que independente do CIEM hoje, seja o CIEM da Google, a Splunk, a Datadog, até o CIEM Open Source, enfim, eu digo que todos eles funcionam. Eu não sou contra nenhum, desde que siga o seguinte fluxo, né? Todo CIEM ele vai seguir o fluxo do quê? Ele vai ter uma coleta de dados, então ele vai coletar ali, seja via agente ou via rede, e aí essa coleta ele tem um passo crucial que é o parsing, que é exatamente esse o ponto. Se o parsing não estiver funcionando, daqui do parsing para frente nada mais vai funcionar. Então pode colocar qualquer CIEM aí que se o parsing não tiver funcionando, não adianta. Pode ter behavior, pode ter IA, o que for. Se o parsing não tiver ok, o CIEM não vai para frente. E como normalmente é feito esse parsing, né? Aí várias ferramentas chamam de diversas coisas. Por exemplo, o que veio na minha cabeça agora é o Splunk, que ele chama de Common Information Model, que é basicamente a modelagem desse dado. Então, imagina, um firewall X vai mandar ali seu log em Ceph, outra ferramenta vai mandar o seu log em JSON, aí o sistema operacional vai mandar ali em XML, outro vai mandar em syslog. Isso tudo é uma bagunça, né? Um monte de log que não se conversam entre si. E aí, normalmente, o que cada um CIEM faz? Cada CIEM, ele implementa sua própria modelagem de dados. Então, o que ele vai fazer? No momento que chega ali na pipeline, cada log vai dizer, beleza, essa parte do log aqui é o meu IP de origem, essa parte do log aqui é meu IP de destino, e ele vai modelando esses dados de forma que cada log, mesmo que seja ali de formatos diferentes, seja Ceph, JSON, enfim, mas cada tecnologia tem aqueles campos em comuns. Então, eu consigo buscar pelo campo src_ip, por exemplo. Eu busco tanto nos logs de Firewall, no log de sistema operacional, no log de antivírus, por exemplo, e esse campo vai ser o mesmo. Isso tudo baseado em regex, né? E aí, vai depender da modelagem de dados, vai depender também de cada vendor. E aí também é o que muito se destaca. Então, tem vendor que já tem muita coisa pronta. Então, você só vai apontar para ali, o vendor já tem a modelagem de dados pronta para aquelas tecnologias, então você não vai se bater para ficar criando regex e criar sua própria modelagem de dados. Por outro lado, e aí acontece muito com os open source, né, que você vai mandar o log para dentro daquele CIEM, e aquele CIEM não tem a modelagem de dados para aquela ferramenta específica. E aí você vai sofrer, né? Quer dizer, hoje você já não sofre mais. Hoje você coloca ali o cloud para...
O GVT até ficou para trás. Agora você coloca o Cloud ali na linha de comando para trabalhar, dá uma chicotada nele e fala, ó, faz esse passing aí e é isso. Mas pronto, ainda assim você tem que ter algum trabalho, né? E aí eu acho que é o que se destaca mesmo, que eu acho que é o grande diferencial de CIEM para CIEM, é essas integrações nativas e essa modelagem dos dados já pronta. Porque como eu mencionei, para mim o coração para mim não, de maneira geral é o real mesmo. O coração do CIEM é o passe. Então não adianta, se você mandar um monte de coisa lá pro CIEM e aquilo não tiver passeado, o teu CIEM não tem nada. Porque o teu CIEM vai usar mesmo como uma base de dados que tu pode fazer pesquisas ali dentro. Mas a inteligência que foi implementada nele não vai funcionar porque ele não tem a modelagem dos dados ali. Saquei. E essa inteligência que você citou agora, elas são baseadas em regras pré-definidas, é isso? Sim, é mais ou menos agora, porque agora todo CIEM também tem IA embutida e análises e tudo mais. Justo. Mas no core mesmo, na base ali de todo o CIEM, vai ser essa análise de regras que rodam ali periodicamente. Sei lá, por exemplo, o caso de uso mais simples, que é brute force. Então, é baseado ali em uma regra que roda a cada 15 minutos, por exemplo, que fica olhando se algum IP de origem tentou autenticar em um único usuário de destino e teve ali, sei lá, 5, 15 falhas de autenticação. E aí essas regras são sempre baseadas normalmente em janelas de tempo, né? Em janelas de tempo, também tem a parte ali alguns CIEM tem a parte de tempo real, pega aquilo e ir agregando, e chegou deu um outlier ali, ele gera um alerta. De maneira geral, todos os CIEMs, eles vão ter essas regras de cron tab, sabe? De pegar ali numa janela de tempo, rodar a cada 5 minutos, faz uma query na base de dados ali do CIEM, e se aquela query retornar alguma coisa, me gera um alerta. Acho que 100% dos CIEMs vão funcionar desse jeito. Eu acho que é o básico do básico do básico para o CIEM funcionar. A partir dali, e aí vai ser a implementação de cada venda, né? Vai ter as suas particularidades. Mas até o momento de gerar essas regras, é o mínimo que um CIEM tem. E aí, vários vendors também esse vai ser um diferencial, que é, o vendor vai falar, tu tem, sei lá, AWS, Azure, Cortex, enfim. Se tu implementar isso daqui, isso já vem com 100 casos de uso para ti. Os casos de uso são os alertas, né? Então, isso aqui já vem com 100 casos de uso pronto para ti. Putz, beleza. O outro vendor tu implementa ali, não tem nada. Então, já é um diferencial, ainda mais para quem tem um time pequeno. Eu tenho um time pequeno, se eu só mandar meus logs para cá, esse sim já trabalha para mim, já tem umas coisas prontas, então esse sim aqui já é mais interessante para mim do que esses outros. E desculpa, vai falar alguma coisa, Teleco? Eu ia te comentar sobre questão de regra, né? Então, por exemplo, o Tocho está chegando meu log do Firewall. O analista, ele tem que ter algum conhecimento básico sobre o que ele quer criar de detecção? Deu uma travada aqui, 3 segundos, eu perdi o que tu falou, Thales. Não, sem problema. É a IA que está monitorando aí. É isso. Então, por exemplo, quando está chegando o log, o analista ele tem que saber a regra que ele quer criar, ou existe, por exemplo, alguma base na internet que ele poderia consultar para, sei lá, quero ver regra de antivírus. Porque saindo um pouco da IA, né? Nem todo mundo sabe como cria uma regra, por onde que começa. Então, como que poderia ter um começo aí? Existem diversas bases já prontas para isso. Eu acho que a mais conhecida é a base da Sigma, que é a Sigma Rules. Então, se jogar direto aí no Google Sigma Rules, GitHub, vai cair direto na base deles, que é uma base ali que o pessoal criou, se eu não me engano, quem criou a Sigma foi o pessoal
da VirusTotal, se eu não me engano, se eu não estiver falando, ou o pessoal do SOC Radar, eu não lembro quem foi que criou o protocolo, mas é uma boa base, já que tem ali uma base gigantesca de diversos casos de uso para diversos tipos de cenários, de firewall, de antivírus, enfim. Fora isso, diria que tem um processo em si, que é o processo que eu costumo dizer que é uma engenharia de detecção. Mas tu pega baseado no Mitre Attack, tu pega ali o framework como Mitre Attack, entende ali as táticas, técnicas, procedimentos, pega ali uma técnica específica, tenta entender como é que aquilo funciona. Lá no Mitre ele já te dá um pouco do caminho das pedras, quais fontes de dados tu tem que utilizar, quais são os passo a passo para te conseguir replicar aquele ataque. Tu consegue replicar aquilo, colocar aquilo para dentro de um CIEM, e baseado no que tu vai gerando de log, tu criar tuas próprias detecções, e aí tu tem um framework para seguir, né? Então, tu vai seguindo ali um framework do Mitre Attack, baseado nos ataques que tu quer, nas técnicas que tu quer, relacionado à empresa que tu trabalha, vai testando aquilo e vai gerando teus próprios logs, tuas próprias evidências, e vai criando tuas próprias regras ali. Existem vários tipos de regras também, né? Tem as regras, essas que eu falei são as regras padrão de mercado, e tem as regras que, vai ser regra interna da tua própria empresa, vai ser baseada no negócio ali, né? Que aí tu não vai achar na internet. Então, um acesso a um endpoint X diretamente pela internet, isso para mim é um alerta, porque esses endpoints aqui não são acessíveis publicamente. Então, se alguém publicar isso e conseguir acessar, isso aqui deveria gerar um alerta. E aí, isso é uma regra de negócio, né? É algo que tu não vai achar na internet, porque é algo interno da tua empresa. Então, vai depender muito do teu conhecimento, até das ideias mesmo que tu vai tendo ali. Fala, o que um atacante poderia fazer aqui dentro da minha empresa, baseado nesses logs de aplicações internas que eu tenho, o que dá para eu identificar aqui como anomalia e criar um alerta. E aí vai brincando com isso, né? Eu acho que não tem uma ciência muito, muito exata para isso. Eu acho que o mais próximo de exata era utilizar os frameworks, como Mitre Attack, etc. Mas fora isso, tu tentar pensar como um atacante ajuda bastante. Você falou de log, deveria ter com a minha camiseta No Logs, No Crimes. Putz, que bola fora. Tem uma também. Agora, essa camiseta eu acho que é o gancho perfeito pra minha pergunta, né? No logs, no crime, né? Sem log não tem crime. A gente quer trazer tudo que é log possível e imaginável para eu poder trabalhar dentro do meu CIEM, e quanto mais informação eu tiver, maior possibilidade eu vou ter de criar essas regras customizadas, usar as Figma Rules, ou o AI do meu CIEM, o que for. Mas ao mesmo tempo, é caro, né? Quanto mais dado eu tô trazendo para dentro, mais caro fica. Como é que alguém consegue setar qual é o balanço ali entre trazer dados e ter um bom output aí de segurança no CIEM? Isso é um debate até hoje, e é um calcanhar de Aquiles de qualquer SOC, né? Porque ao mesmo tempo que tu quer ter visibilidade, a grande maioria das empresas, o core não é segurança, né? Só que para te ter visibilidade, tu precisa ter logs, e para te ter logs, tu precisa ter storage, e aí isso vai crescendo e vira uma bola de neve. Sim. O que normalmente é feito é tentar fazer a ideia de custo-benefício. Por exemplo, a primeira ideia, o pessoal fala de monitorar as joias da coroa, né? Que é olhar ali o que é crítico para a empresa e começar a monitorar por ali. Não adianta eu sair logando tudo, porque primeiro, ninguém tem storage infinito, e normalmente a empresa, o core não é segurança, e muitas vezes segurança é mais um custo do que qualquer outra coisa.
Eu acho que só não é custo para as consultorias que vendem segurança, né? Fora isso, para todo o resto, segurança acaba sendo um custo. Então tem algumas estratégias ali para te evitar sair logando tudo e estourando ali um licenciamento ou gastando mais do que o necessário, que é olhar para essas joias das coroas, né? Entender ali o que são as joias da coroa da empresa. Então, um banco de dados onde tem ali, onde acontecem todas as minhas transações ou onde meus usuários fazem as autenticações, meu cluster de microserviços, que estão todos os meus serviços críticos ali da empresa, ou até mesmo coisas básicas. Às vezes empresas não sabem nem o que é a joia da coroa deles, não tem ideia, e só querem ter um SOC e ter visibilidade do que está acontecendo ou não. E aí, pode falar, Thales, tem comentário? Não, eu ia comentar, né? Acho que o SOC vai ser a bala de prata de proteger contra uma ameaça. E aí tem um incidente, a empresa culpa o SOC e o SOC fala que a empresa não tem o melhor contrato. Daí um joga pro outro, né? Não, tu que não contratou todo o serviço. E a empresa fala, não, mas eu contratei. E aí fica sempre nesse impasse, né? Ou a empresa não tem... Sei lá, a empresa usa o vendor XY e a fornecedora de CIEM não tinha o parsing, daí fica meio manco ali o CIEM, né? Não vê tudo. É isso. Então... Acontece bastante. O que eu costumo fazer nesse cenário de, por exemplo, normalmente a empresa vai sempre chegar, eu quero ter um monitoramento, mas não consigo fazer uma ingestão de 100 GB de logs dentro do meu CIEM, que isso gera um custo maior do que a receita que eu tenho para pagar mensal, por exemplo. E aí tem algumas estratégias, né, de falar, beleza. E aí é tu ser o mais claro possível com o cliente. Falar, beleza, tu tem hoje um XDR. Então a gente não vai monitorar os logs do sistema operacional em si, mas a gente vai monitorar o que gera no XDR. Só que, se tiver alguma máquina que não tem o XDR, se o atacante conseguir dar um bypass ali no XDR, algo que não gerar um alerta, o cara vai conseguir te hackear e a gente não vai ter visibilidade. Então tu tentar sempre jogar o mais claro possível ali com o cliente e falar, cara, não existe bala de prata. O mais próximo de bala de prata seria a gente ter o log de tudo. E nem isso iria garantir de ter visibilidade ainda de tudo, né? Então é tentar jogar o mais claro possível e falar, olha, se tu fosse monitorar os logs ali do EventView, por exemplo, do Windows, tu iria gastar 100 GB dia. Agora, como tu tem um XDR, dá pra gente considerar que o XDR tá fazendo a parte dele. E aí isso daí diminui de 100 GB dias para 100 megas. A gente só vai ver o que tá gerando de alerta ali no XDR. E aí o cliente vai ter que aceitar que o XDR tá bem configurado, que o atacante não vai dar bypass, e aí é o meio termo, né? Falar, beleza, para te ter visibilidade de tudo, precisa pagar muito mais. Se quiser confiar só na outra ferramenta ali, beleza, dá para confiar. E é o que a gente normalmente faz, a gente não fica logando log de todas as máquinas, que é muito caro, a gente confia no XDR e espera que não tenha bypass, né? E por que eu deveria ter um CIEM se eu tenho o XDR, se eu tenho a proteção de e-mail, se eu tenho o Firewall, se eu tenho IPS? Por que eu deveria ter o CIEM em cima disso tudo? Primeiro, o primeiro ponto é visibilidade. Acho que você já mencionou três ferramentas aí e dependendo de como está implementado isso na empresa, já vai ser 3 consoles diferentes. Então já começa por aí que é 3 consoles para analisar. Dentro do CIEM você vai ter isso de forma centralizada, né? Só que o CIEM não é só questão de centralizar, ele também vai fazer a correlação de todos esses logs. E aí entra a parte do parsing ali, se tiver tudo parseado, configurado e tudo mais, o CIEM vai conseguir fazer o trabalho dele de correlação. E aí, quando você olha um alerta ali, por exemplo, um alerta no XDR, um alerta no anti-spam, um alerta no Firewall, e se você olhar console a console,
isso pode te levar ao erro de, putz, aquilo ali foi algo normal, foi uma tentativa de download que o anti-malware bloqueou. Foi uma tentativa de autenticação no Firewall, algumas falhas, mas tudo bem, acontece, a pessoa esquece a senha. Foi um envio de um phishing de um domínio XPTO, mas beleza, o anti-spam fez a parte dele, bloqueou. Então, se a segurança olhar console a console ali em seu individual, isso acaba levando ao erro de falar, putz, isso aqui parece comum. Até porque, normalmente, essas consoles são gerenciadas por equipes diferentes. Até se fosse pela mesma equipe, putz, tem 3 coisas ali diferentes, o cara conseguia correlacionar na cabeça, né? Imaginando que desse. Só que isso não é a verdade, e tem milhares e milhares de eventos acontecendo diariamente, dependendo da empresa. Isso dentro do CIEM, o CIEM vai fazer o quê? O CIEM vai conseguir correlacionar isso. De falar, putz, olha, teve uma tentativa de acesso no Firewall, depois teve um download ali que foi bloqueado na máquina, depois chegou um phishing também no domínio, e dependendo de, o mesmo IP de origem tá relacionado a isso, o mesmo usuário tá relacionado a isso, e aí ele te dá uma visão do todo, né? De correlação mesmo das entidades ali, do que está acontecendo dentro da empresa. Obviamente isso não é mágica, né? Isso é configuração. Então, eu posso falar que isso aqui funciona e tudo mais, mas na prática, se você só mandar isso para o CIEM e não configurar, também você vai ter só um repositório de dados centralizado. Para essa correlação funcionar, você precisa fazer toda essa modelagem de dados, entender como é que o CIEM funciona e deixar ele rodando perfeitamente. Porque não existe mágica, na verdade, né, pessoal? Eu costumo criticar um pouquinho os vendors de CIEM, porque quando eles vêm apresentar a solução, eles já começam da solução ali funcionando perfeitamente. E aí eu sempre volto a falar, mas como é que eu faço para isso funcionar perfeitamente? Que é o trabalho ali o mais pesado, né? Taleco só faz demo perfeita. Na demo tudo funciona, né? Mas uma coisa que o Kelvin comentou, você falou, né, por exemplo, olhando o evento no Firewall, diversas fontes, e no CIEM, e aí a gente falou de SOC. Como eu sei, existe alguma métrica que eu consigo medir a performance do meu SOC, meu tempo de investigação? Porque se eu tenho uma equipe pequena, eu estou tendo muito evento, talvez eu precise contratar mais gente, né? Como que em observabilidade, né, tem, por exemplo, MTTR, como que é isso no mundo de SOC? Também existe métrica parecida com isso? Existe. Inclusive o próprio MTTR, que é o Mean Time to Resolve, to Response, se eu não me engano. Tem o MTTA, que é o Mean Time to Acknowledge. Enfim, tem essas métricas que ajudam bastante ainda para saber o momento em que o log foi gerado, até o momento em que o CIEM gerou aquele alerta e até o momento em que aquele alerta foi tratado por um analista. Isso já consegue te ajudar bastante para ter uma ideia do tempo que a tua equipe está levando para resolver os alertas, que ainda não é incidente, né? Quando chega ali no CIEM, ainda é um alerta que precisa ser tratado. Essas são umas das métricas, mas especificamente para SOC, tem algumas métricas que são bastante interessantes também, que é, por exemplo, o número de falsos positivos, né? Antigamente o pessoal gostava, até hoje, o pessoal gostava de falar SOC que é SOC tem que gerar milhares de alerta por dia, porque senão, como assim, não está acontecendo nada? Né? Só que 99% é falso positivo. Então, uma métrica boa para medir a maturidade de um SOC é que quanto menos falso positivo tu tiver, melhor. Então, beleza, tu tem ali 10 alertas que foram gerados numa semana. Putz, aqueles 10 alertas, nenhum daqueles foram falso positivo, aquilo é bem melhor do que tu ter em uma semana 200 alertas e dos 200, 199 foram falsos positivos e um foi um teste.
né? Então, uma métrica boa é você olhar sempre para os falsos positivos. E aí eu digo também, putz, quando tem um falso positivo, eu brigo bastante com os analistas aqui, que é o quê? Pô, bater um falso positivo, não existe fechar falso positivo. Existe bater um falso positivo, tu precisa tratar aquilo para aquilo não acontecer de novo, né? E aí é uma métrica boa de tu ir acompanhando. Acabei de implementar um CIEM. Pô, acabou de implementar CIEM. Primeira coisa que acontece, 50 mil alertas ali e o cliente louco. Nossa, eu tô hackeado. Mas, pô, na verdade tu tá tendo visibilidade agora do que tá acontecendo. Tua rede já tava assim. E aí a ideia é tu ir monitorando a quantidade de alertas caindo e a porcentagem de falso positivo também caindo. Se tiver uma crescente de falso positivo, alguma coisa tá errada. Quer dizer, é uma linha meio tênue, porque não necessariamente tá errado. Isso pode refletir também, pô, tu acabou de adicionar uma nova fonte de dados e essa fonte de dados tá gerando falsos positivos. Sim. Interessante. É um trabalho sem fim, então. É isso, é um trabalho contínuo. Eu costumo dizer aqui, eu comentei até essa semana com um analista que estava batendo um papo comigo, que era o quê? A gente tem uns ciclos de que, putz, tem uma época que tá gerando muito alerta. E aí o que a gente faz? Pelo menos numa das empresas que eu presto serviço aqui, a gente não tem analista júnior. A gente só trabalha com sênior e especialista, né? Então a triagem, pô, é um monte de automação, inteligência artificial, integração, é um trabalho da hora que a gente faz aqui. E aí tem uns ciclos que, pô, tem meses que tá batendo ali 100, 200 alertas semanalmente. E aí tem outros meses que aquilo tá 10, 5 alertas, às vezes não tá gerando nada, as automações já estão fazendo as suas ações. Mas por que isso acontece normalmente? A gente tem esse ciclo de que tá gerando aqui 200 alertas semanais. A gente trabalha em cima de entender o que está acontecendo, descartar os falsos positivos, melhorar aquilo, deixar as automações trabalharem, né? E aí, no momento que as automações estão trabalhando, funcionou bem aquilo, cai bastante a quantidade de alertas. Aí, sei lá, caiu de 200, agora está gerando 5, 2 alertas. É o momento da gente começar a fazer as loucuras de novo. De quê? Começar a testar, integrar fonte de dados nova, criar novos casos de usos ali um pouco menos sofisticados. Aquilo começa a gerar um monte de alerta de novo e a gente vai fazendo o tuning. Então, é um trabalho que não acaba, né? De que, tu faz o tuning, melhora, beleza, melhorou desse lado aqui. Vamos inventar agora, pegar o log de outra aplicação, colocar para cá para dentro, fazer os alertas acontecer, vai gerar um monte de falso positivo, vamos melhorar as automação e o ciclo vai rodando, né? Saquei. E o que eu tô pensando aqui agora é que tenho certeza que a IA pode ajudar tanto nessa parte de modelar possíveis ataques, quanto de modelar a regra para fazer a detecção, né? E só que ao mesmo tempo, imagino que o atacante também vai estar usando a IA para poder pensar em formas de atacar que são fora da caixinha. Exato. Aí minha pergunta é, como tem uma nova onda de cientes que são AI native, né? Que eles são criados ao redor da AI, ao invés daqueles mais tradicionais que chegaram e botaram AI em cima de algo que já funcionava. Você vê uma diferença entre essas duas formas de fazer CIEM hoje? Ou seja, só para resumir, a AI tradicional com a AI que foi colocada em cima versus aqueles que estão se posicionando, que são novos no mercado, como uma AI construída ao redor, uma CIEM, construída ao redor da AI? Cara, de maneira geral, assim, eu vou até te ser sincero, eu não conheço nenhum que foi criado já com a IA do zero. Acho que a maioria dos cientes, pelo menos que eu trabalhei, que eu conheço aqui, acabou seguindo numa onda de que agora a gente vai implementar IA. Mas no final da história, até hoje, independente do CIEM que a gente esteja falando, eu não vi nenhum CIEM fazer algo muito absurdo com IA. Que não seja aquela... Putz, o que todo mundo faz?
que é contextualizar, adicionar ali, putz, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu... deixar o alerta mais humano, né? Até hoje, pelo menos os nativos, né? O que vem nativamente no CIEM hoje, o que eu vejo é isso, gerou um alerta e ali, tem um resumo do que foi feito. Tipo, esse alerta aqui de brute force veio desse IP, desse usuário. E aí, muitas vezes, já tem algumas coisas que a própria IA, ali, dependendo de como foi implementado, já faz, que vai buscar numa base, como Abuse PDB, VirusTotal, faz uma análise, mas no final, 100% dos CIEMs hoje, o que eu vejo que faz, tipo, falando do CIEM sem a parte de automação, né? Só com a parte de alerta ali, é uma contextualização do alerta, do que tu tá vendo ali, né? E eu acho que alguns agora, eu vi inclusive essa semana, eu acho que foi o Datadog, né? Acho que não tem problema falar aqui o nome de CIEM, mas, por exemplo, eu vi a implementação do Datadog com inteligência artificial, e se eu não me engano, ele faz uma parada que eu não tinha visto com os outros CIEM, que é a parte de correlação dos dados também. Então, além da parte de contextualização, e eu não tenho 100% certeza do que eu estou falando, tá? Mas além da parte de contextualização... Vou me manter... Com sorte, tem um especialista em segurança dentro da Datadog aqui para nos ajudar. Eu vou manter... Se você quiser comentar sobre, mas pelo que eu vi, ele também busca nas bases de dados ali do próprio CIEM para correlacionar alguns dados e adicionar mais informação. Então, isso para mim parece um diferencial dos outros, porque os outros normalmente pegam o output do alerta e geram um contexto. Ali parece que tem uma inteligência a mais, mas mais uma vez, eu vi isso essa semana e não tenho 100% de certeza do que eu tô falando aqui. E não botou a mão na massa ainda com isso, né? Não coloquei a mão na massa com isso, exato. Tá, agora eu vou... desculpa, Taleco, pode falar. Você comentou de Abuse PDB. Então, por exemplo, quando tá, né, sobre fonte de inteligência. Então, por exemplo, os logs que estão dentro de um CIEM, o próprio CIEM consegue buscar em fontes externas e trazer informação da reputação, sei lá, de IP, e-mail, domínio. O quanto isso ajuda o time do SOC e como que, por exemplo, um IP ele muda o tempo todo a reputação, né? Tipo, hoje é malware, sei lá, semana que vem não é. Como que o SOC pode ter uma fonte de verdade e saber, cara, vou confiar nessa base aqui ou não vou? Boa. Acho que o primeiro ponto que você comentou é que isso ajuda demais mesmo ali no SOC. E se isso tiver dentro do CIEM, isso já melhora muito, muito mesmo os casos pro analista que tá fazendo a análise. O que acontece é que não necessariamente o CIEM vai ter isso, não é uma feature obrigatória para um CIEM ter a parte de threat intel dentro dele, diria assim. Entendi. Mas a grande maioria dos CIEMs, principalmente CIEM que estão ali na parte do Gartner, mais acima do Gartner, já tem algumas coisas prontas, que é esse enriquecimento de dados. Que é basicamente o quê? Putz, o log está entrando, o CIEM já faz a análise ali, então pega, por exemplo, identificou um IP público, ele já vai em uma base de dados, seja uma base interna, uma base externa, ou uma base do próprio vendor ali de CIEM, e pega essas informações de inteligência e já fala, esse IP aqui é relacionado a um proxy, esse IP é relacionado a malware, enfim, etc. De base confiável, eu diria que base confiável mesmo é só se cada um criar a sua e fazer sua própria análise ali e falar, putz, isso daqui é 100% confiável. Fora isso, é você confiar em um terceiro. Eu acho que não tem uma base 100% confiável. Claro, tem algumas fontes de informações que dá pra gente levar ali como quase fonte da verdade. O Abuse PDB eu utilizo bastante e eu gosto, é uma fonte bem fidedigna. E se relacionado a IP, eu diria que depende muito do que... De como aquilo foi reportado e do tempo que aquilo foi reportado, né? Então, sei lá,
você vai buscar lá na Bússia PDB um IP XYZ que estava relacionado a um APT mó avançado, mas você vai ver, putz, está há 1 ano atrás. Provavelmente aquela infraestrutura já não é mais do APT. Aí, putz, às vezes você vai buscar ali, é um IP agora que tá tendo reportes de outros usuários nos últimos 7 dias. Putz, então isso provavelmente pode estar ativo ainda. Então, essas análises assim que a gente precisa fazer, né? Que aí saindo um pouco já da parte de SOC, entra um pouco na parte de Threat Intel. Threat Intel é um outro mundo, e que eu diria que quanto mais bases diferentes você tiver, é melhor. Porque aí você consegue correlacionar com outros vendors, com outras empresas que tiveram aquele mesmo tipo de comportamento, e falar, putz, como a gente está falando de IP mesmo, peguei um IP aqui, tenho 3 bases que eu considero confiável, e nessas 3 bases fala que esse IP é malicioso. Putz, então tem uma grande chance desse IP ser malicioso. E ainda assim, não é uma ciência. Threat Intel, então, é uma ciência menos exata ainda, né? Pode estar nas 3 bases falando que é malicioso e no final é o IP da Google. Então. Sim. E tu falou isso de confiar em bases de terceiros e tal. Aí me veio a notícia lá que a gente conversou no começo de supply chain, né? Já pensei, cara, se o cara sabe que base eu uso, ele consegue poluir aquela base, ele consegue fazer um bypass, porque eu tô confiando naquela base e logo aquele IP lá não é malicioso, ou é malicioso, enfim. Realmente é um desafio complicado, né? Tem vários sabores aí de ataque de supply chain. Eu já vi a automação, e a automação pré-IA, né? As automações pré-IA eram as melhores, que era uma automação muito louca. Mas eu já vi a automação, putz, manda bloquear, e era o IP da Google, para o 8.8.8.8, e era o DNS que a empresa utilizava. Já vi a automação que não tratava IP público e IP privado, e pararam o IP do Firewall. Bloqueou o Firewall com o IP do... Nossa. Então... Caramba! Tem os prós e os contras de automação, claro, né? A automação ajuda muito, mas também, dependendo do contexto ali, pode ser um tiro no pé. A gente comentou sobre isso, acho que no primeiro episódio sobre CSPM, na parte de autorremediação. Verdade. E todo mundo, tem autorremediação, daí você vai lá, mexe num bucket, ou derruba um EC2, estava público. Dependendo, às vezes, pode ser um bucket que só guarda os dados do site estático ali. Putz, o site parar, dependendo da empresa, perde uma grana. Não precisa ser algo tão crítico, assim, entre aspas, né? Dependendo da criticidade pro negócio, aquilo é osso. Agora eu vou talvez puxar a passagem um pouco pro meu lado. Eu tenho trabalhado no mundo de identidade, né? Eu trabalho num vendor de IGA, que, para quem não sabe, IGA é Identity, Governance and Administration, né? Governança de administração de identidade. De uma forma super resumida, é ter certeza que o taleco que trabalha na função X dentro da empresa só vai ter acesso àquilo que a pessoa de função X precisaria, para resumir, bem resumido. Aí eu tô pensando aqui como é que o IGA pode se conectar a um CIEM, né? Que se você vê, tráfego de... Aí eu quero saber de você, se você já teve experiência correlacionando dados de um banco de dados de IGA com eventos em tempo real, mas eu pensei aqui, se o Thales só tem acesso a essas aplicações porque ele é função XPTO dentro da empresa, no momento que eu vejo que ele acessou uma aplicação que ele não deveria ter acesso, eu posso levantar uma bandeira e falar, um alerta aqui, né? E isso é algo que realmente que é um caso de uso comum dentro do mundo de CIEM, e tem outros casos aí de conexão do CIEM com o IGA? É um caso bem comum, na verdade, tá? Eu acho que a maioria dos CIEMs, eles acabam tendo um módulo ali de user, e até parte de user score, então normalmente eles integram com as ferramentas de identidade para buscar informações de usuários e tudo mais. E aí, dependendo do CIEM,
tem ou não esse nível de granularidade. Uma das coisas que eu mesmo tenho feito aqui, e aí é junto com o SOA, já foge um pouco só do CIEM, que é o quê? Dependendo, às vezes a gente tem log ali, por exemplo, das clouds. Putz, tem alguém fazendo algum comportamento ali anômalo dentro da cloud, putz, criou um usuário, deletou um usuário, criou um bucket, enfim. O que normalmente eu faço nesses cenários que ajuda bastante, e aí vai integrar junto com as ferramentas de gestão de identidade. Que é o quê? Uma das coisas é pegar aquele usuário que tá fazendo aquela ação, buscar na base ali, putz, na base de gestão de identidade, IAM, enfim, tentar ver qual o cargo daquela pessoa, né? Então, putz, é alguém que está criando um usuário na AWS, vai lá, faz uma requisição na ferramenta, no AD da vida, por exemplo, e aí busca aquele cara é uma pessoa do RH. Putz, alguém do RH está criando um usuário na AWS, não faz o menor sentido. Então aquilo já gera um score mais alto. É um desenvolvedor sênior que está criando um usuário de uma aplicação, tá com uma nomenclatura de uma aplicação. Beleza, isso daí já pode ser algo normal, pode ser descartado, ou já continua a investigação, mas com uma criticidade um pouco menor. O que eu venho fazendo e que eu vejo que é uma crescente bastante é esse tipo de correlação. Como é uma questão mais de contexto, de falar o usuário é do RH, o usuário é dev, o usuário é esse, o usuário é aquilo, alguns CI não tem essa granularidade de nativamente entender que um desenvolvedor pode fazer, mas o RH não pode fazer. E aí é o que a IA vem ajudando bastante. Porque essa contextualização é com IA. Porque normalmente o departamento ali não é um campo fixo de falar, dev, aí todo dev vem como dev. Não, vem developer, dev, Python. E aí, normalmente isso não dá muito para fazer direto. E aí a IA tem ajudado muito isso. Pega o alerta, pega a informação do dev, manda para a IA e fala, esse cara aqui, pro cargo dele, faz sentido esse alerta que gerou? E aí a IA vem ajudando muito com isso, de dar o contexto. Olha, não, é um desenvolvedor júnior que está executando alguma coisa avançada lá na AWS, criou uma lambda para se conectar na internet, baixar, criar rules, etc. Já é algo que não deveria estar sendo feito, então gera um alerta. E aí vem a correlação de IA, ferramentas de identidade e os alertas em si, né? E, cara, uma empresa que tem isso bem mapeado, principalmente essa questão de departamentos, funções, etc., isso é uma mão na roda pro SOC. Porque diariamente a gente, principalmente quem tá no SOC, tu não sabe se a pessoa deveria ou não estar fazendo aquilo. E aí tu vai buscar no perfil da pessoa ali, na informação de departamento e tudo mais, a pessoa tu não sabe se a pessoa é um desenvolvedor, se é uma pessoa do RH, etc. E aí tu fica sem contexto nenhum. Acho que acaba envolvendo muito processo, né? Exato. E aí talvez o passo antes de comprar um CIEM ou planejar contratar um SOC é definir processo e organizar a casa, porque senão talvez isso acaba gerando mais trabalho, mais falso positivo de largada já, porque tá tudo bagunçado, definir o que é joia da coroa, que eu acho que acaba facilitando até a implementação em si, né? Sim, eu acho que ajuda bastante. Pode falar aí. Desculpa, mas ao mesmo tempo sempre fala de segurança, né? Você não pode proteger aquilo que você não vê, né? E às vezes você não tem nem noção de quão bagunçado tá, até você implementar algo assim e começar a aparecer aqueles falsos positivos, né? Fala, caraca, eu não posso nem fazer uma correlação de se aquela pessoa deveria estar fazendo aquilo ou não, porque no sistema de RH não tá bem definido quem é o que, né? Exato. Acho que às vezes você precisa levar esse tapa na cara aí pra acordar. Ovo a galinha, né? Pois é.
Mas tem empresa que, cara, às vezes nem tá nesse momento ainda. Eu acho que o processo pra mim é a parte mais importante do que qualquer ferramenta. Mas mesmo sem processo, às vezes a empresa não tem um Fire, não tem um XDR, não tem um WAF, e a empresa já quer pular direto para dentro de um CIEM. O CIEM precisa de dados, precisa de outras ferramentas e tudo mais, e às vezes você não tem um mínimo e já quer pular para uma correlação avançada. Então, vamos ajeitar a casinha primeiro, vamos ajeitar as regras de Fire, vamos colocar um Fire, vamos colocar um XDR, vamos colocar um WAF nas aplicações. Isso daí rodando minimamente, beleza. Agora vamos pensar em colocar um CIEM para orquestrar tudo isso. Muito bom. Eu acho que é muito fácil, né, a gente ver um site bonito, uma apresentação legal de um vendor, falar, putz, isso aqui eu preciso, um CIEM assim, né, e realmente esquecer aqui, calma aí. Cadê o firewall, tá funcionando? Eu acho que, eu imagino que isso deve ser algo recorrente, inclusive. Exato. Não, e é bastante recorrente mesmo, às vezes, putz, é que tu pega o vendor e na prática o vendor faz a apresentação ali, o CTO vê aquilo, mas maravilha, mas o técnico tá ali atrás falando, nossa, isso não é bem assim, não. De novo, culpa o Taleco fazendo as demos dele aí. Mas aí cada um tem que fazer a sua parte. Eu costumo dizer também que os vendors, em geral, eles não estão mentindo. Mas eles estão omitindo a parte de que isso vai dar um trabalho de deixar pronto. Mas aquilo funciona, de fato. Desde que tu siga todas as etapas ali pro CIEM funcionar, de fato. Eu gosto de falar isso porque, putz, às vezes as empresas compram ferramentas caras e não utilizam o máximo dela. Compram um CIEM caro, aponta um monte de log para ali, não faz o trabalho mínimo possível e aquilo fica só gerando um monte de alerta nada a ver ou não gerando nada e a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas às vezes é uma configuração mínima que tu consegue tirar o máximo proveito da ferramenta, né? Isso ferramenta de segurança em geral. Sim. Eu tive outros carnavais aí de, por exemplo, o antivírus não pegou. E aí você vai ver no ambiente, sei lá, behavior está desabilitado, ferramenta de reputação de URL não tá ligado, a exceção lá tem C2 pontos, um monte de coisa. E aí você pode ter o parque todo instalado, mas cara, não tá seguindo nenhuma melhor prática. E aí não tem milagre. Acho que o Taleco tá falando de dores próprias do passado, hein? Algumas parecidas. Mas é isso. Ou o próprio cara de TI, ele vai lá e muda a política de USB, que ele pode plugar um USB, ele pluga, e aí não tá a solução não tá mandando evento pro CIEM, não manda alerta por e-mail, contamina. É isso. E aí... Acabou. Cara, eu ia até falar que aí, pra quem estiver assistindo o episódio também, eu acho que um dos principais casos de uso que pra mim é primordial, e eu acho que a maioria das ferramentas de CIEM não tem isso nativo, eu não sei porquê, né? Não faz muito sentido, eu sempre implemento isso na mão, que é monitorar se os logs ainda estão chegando. Porque acontece muito de, por qualquer motivo, uma regra de Fire, uma configuração, alguém foi lá na mão e desabilitou, e aí tu vê, sei lá, um mês depois, um ano depois, tu descobre que aquele log não tá mais chegando. No momento que tem um incidente, tu vai olhar... Baixou o custo. Opa, até baixou o custo esse mês. Opa, coisa boa. Tipo isso. Caraca, muito verdade, cara. Aí tu vai ver, na verdade o log parou de chegar. Normalmente eu implemento isso na mão. Eu acho que na maioria dos CIEMs que eu trabalhei até hoje, eu sempre tive que implementar na mão essa lógica de que, se parar de chegar log aqui, me avisa que não tem log.
É muito verdade. Eu trabalhei com um CI no passado que eu abri lá com o fabricante uma feature request, né? Um pedido de nova capacidade de produto, que era justamente isso. Putz, parei de receber o log e você não me alertou. Eu já vi contrato grande ser perdido por causa disso. O cliente desabilitou o envio de logs do Firewall e aí passou o final de semana inteiro o SOC não tá tendo nada, tá de boa. Aí na segunda-feira só foi o contrato chegando para quebrar. Caraca. Porque teve um É. incidente justamente no fim de semana e ninguém Não, na viu. verdade não teve incidente. Na verdade eles desabilitaram esperando que o SOC alertasse. O SOC não alertou. Ah, putz. E aí, caramba. e aí, se eu não me engano, tinha alguma coisa em contrato falando disso, e aí foi a deixa que eles tiveram pra quebrar o contrato com a consultoria. Então aí fica a dica, hein? Se você quiser quebrar o contrato com o seu SOC, é assim que você Olha, faz. Lá vai as consultorias tudo me xingando agora. Pô, já precisa de patrocinador agora que a gente não consegue mais, né? Não, mas já é dica pra consultoria também, ó. Já vê se teu SOC tem alerta pra quando parar de chegar log. Dá revisada no contrato. Mas você falou um tema interessante, né? Aconteceu esse evento. Mas, por exemplo, existem simulações que o SOC pode fazer para saber se está preparado para algum evento de segurança ou não? Quem executa isso, sei lá, é o pessoal de Red Team? Como que fica isso? Não existe uma receita de bolo ou quem faz o quê. Normalmente o Red Team é a equipe mais indicada porque vai ter o conhecimento de ataque de maneira geral, né? Então, muitas vezes tem aquele ego entre Red Team e Blue Team que querem mais brigar, entre aspas, ali um com o outro do que se ajudar. Mas quando essas duas equipes estão trabalhando em conjunto, putz, é muito da hora. Por quê? Porque o Blue Team ele vai conseguir falar pro Red Team, olha, eu tenho visibilidade disso, eu tenho esses alertas aqui criados pela ferramenta ou por mim. Putz, tem como fazer umas fases ali de teste para testar a efetividade do meu alerta. Então, aqui eu tô falando que eu detecto um scan de portas. Faz um scan de portas e vamos ver se realmente detecta. Ou também por outro caminho de que, tenho essas regras aqui. Faz aí um pentest, faz alguma coisa, vamos ver o que detecta aqui. E o que não detectar, me manda o relatório. Eu te mostro aqui o que detectou, tu me mostra o que tu fez, vamos fazer o mesmo. O que não foi detectado, vamos trabalhar em cima de melhorar isso. E aí, ao invés de falar, olha, bypassei o SOC, ou o SOC falar, olha, peguei o Red Team. Pô, se a galera trabalhar em conjunto, isso funciona bastante. Que aí, pô, quem ganha é a própria empresa e os próprios profissionais ali que vão trabalhar em conjunto, né? Fora isso, acho que às vezes não tem uma equipe de Red Team, só tem equipe de monitoramento. Tem várias ferramentas prontas para testar o teu ambiente. Eu acho que a mais conhecida é o Atomic Red Team. Eu utilizo bastante nos treinamentos que eu ministro, que é, tu instala ali o Atomic Red Team, ele já tem uma série de testes que ele vai fazer na tua rede baseado no Mitre Attack. Então, tu coloca lá para rodar uma tática XYZ, uma técnica, no caso, XYZ, ele vai rodar aquilo e aí tu vai olhar no teu CIEM e fala, não gerou log aqui no CIEM. E aí tu vai debugar aquilo para entender o porquê não gerou log. Aí é uma forma de fazer sem necessariamente tu depender do Red Team, né? E aí isso... E acho que volta aqui... Desculpa, pode falar. Eu só ia comentar que, isso aí tu vai vendo que para te testar tu precisa ter o mínimo conhecimento de Red Team. Então, acho que é difícil hoje tu trabalhar num ambiente de monitoramento de um SOC sem tu ter tu nunca ter hackeado nada. Nem pelo menos ali no Hack the Box, fazer uma brincadeirinha, vai rodar um exploit, ter uma ideia de como é que um ataque funciona. Porque tu vai precisar simular isso para ver se teus logs funcionam, ou tu vai mesmo precisar analisar os logs e entender o que aquilo está acontecendo para saber de fato se foi um incidente ou não. E tu não tem como determinar isso se tu não tiver uma ideia de como um ataque funciona. Sim. O que eu ia comentar aquela hora é que você falou do Red Atomic Team, né? E aí eu lembrei do que você falou do Sigma Rules também, né? Das regras lá que já estão prontas, que você pega da internet e aplica, né? O Atomic Red Team é isso também, só que para
validar essas regras, É entre isso. aspas, digamos assim, mas não esquecer, é claro, que você vai ter os seus casos de uso que são do seu modelo de negócio, do seu negócio, e que você também tem que fazer esses tipos de testes que são mais customizados, né? É isso. Acho que de maneira geral já tem muita coisa pronta pro que é de ataque de mercado, para ferramenta de mercado. Acho que se fizer um hunting na internet, você vai encontrar já bastante coisa pronta. O trabalho Legal. principal vai ser nos logs desenvolvido pelas ferramentas internas, né, que aí você vai ter que Sim, fazer trabalho de modelagem e Verdade. tudo mais. E os casos de uso de negócio mesmo. E aí você também não vai encontrar na internet, vai ter que entender o negócio. Ok. Bom, aí já passou aqui de 1h30 de bate-papo, né? Da hora. Eu queria ver se Passou voando. o Taleco tem mais alguma última pergunta aí. Não, bom, acho que talvez eu teria várias, né? Mas Pois talvez é. a gente faz Uma parte 2 aí em algum momento. uma parte 2 e fala Boa. um pouco como de C-Search, entra Legal. talvez melhor prática de criação de regra, explora um pouco mais aí. Mas, Kelvin, quiser comentar um pouco do teu curso de CIEM, fica à vontade. Ah, da hora. Valeu. Eu tenho dois. Eu tenho o YouTube. Eu acho que para começar, eu sou o fundador da SecDay. A SecDay começou ali, se eu não me engano, em 2021, numa ideia de ensinar uns analistas que eu trabalhava junto. Eu trabalhava bastante com Splunk, e aí a galera queria que eu ensinasse Splunk, e aí eu abri o canal da SecDay para ensinar Splunk. E aí isso acabou se ampliando mais, eu comecei a ensinar segurança da informação, tudo mais, abri a empresa SecDay mesmo como consultoria, e aí eu lancei o primeiro treinamento, que foi engenharia de detecção, né? Que faz mais ou menos o que a gente falou aqui, de vamos subir um CIEM, vamos subir uns ambientes, vamos colocar esses logs para dentro, vamos fazer nossos passos, criar as regras, fazer os testes, né? Então é um treinamento bem hands-on. Todos os treinamentos que eu costumo fazer é um treinamento 100% prático. Eu não manjo muito de teoria, essa é a verdade. Eu nem sei falar muito teoria. Então eu acabo pegando o que eu tenho mais forte, que é a prática, e coloco isso nos treinamentos. Então, treinamento de engenharia de detecção é um treinamento voltado ali para a galera que está iniciando. Acho que os treinamentos da SecDay ainda não são nenhum treinamento avançado para quem já sou especialista e quero virar o Jedi. Ainda não é. Para a galera que está querendo entrar mesmo na área, aprender ali como é que funciona os ataques. O de engenharia de detecção tem um pouco de ataque e defesa, né? Então vai te dar uma visão geral de como um atacante faz para fazer os ataques e como é que um engenheiro de detecção vai colocar aqueles logs para dentro e gerar os alertas. E tem o treinamento de dominando o CIEM. Foi um treinamento que eu montei esse ano, de 2026, teve a primeira turma. E esse treinamento tem um treinamento gravado também, que está lá no Academy. A ideia do treinamento do Dominando o CIEM é desmistificar mesmo o CIEM. A ideia de que, você pegar aquele treinamento, e obviamente não existe nenhum treinamento bala de prata, não vou dizer que você pega aquele treinamento e uma semana depois você vê especialista, que eu estou mentindo aqui pra caramba, né? Mas a ideia é que aquele treinamento te dá uma base para conseguir trabalhar com qualquer CIEM, né? Até porque eu trabalhei com vários CIEMs, então eu coloquei ali alguns laboratórios para diversos CIEM, coloquei o Azul, Splunk, coloquei Datadog, coloquei Microsoft Sentinel, foram CIEMs que eu já trabalhei, e eu tento mostrar que a base de todos aqueles é a mesma, tanto que quando eu implemento cada um daqueles CIEM nos treinamentos, a base é a mesma, de coleta de log, passing e tudo mais. Chega no momento ali que, beleza, a partir daqui é a funcionalidade de cada implementação, mas daqui para baixo é a base. E aí a ideia do treinamento de CIEM é ensinar mesmo a base para a galera e, se você pegar qualquer CIEM, ler a documentação, entender um pouco melhor ali de como funciona cada componente e conseguir sair do outro lado. Massa. Porque no dia a dia com a ameaça, a IA vai te ajudar, mas, cara, se tu tá sem internet ali, cara, Exato. e tu precisar fazer query, resolver como pior, antigamente se fazia,
Cloud Code caindo todo dia, os seus tokens expiraram e agora? Aí é osso, não tem GPT, não tem complicou. Cloud Code. Agora o Open Cloud. Agora tem o Open Cloud com o vazamento Pois é. do Cloud aí. Os caras fizeram o Open Cloud. Nossa, os caras não perderam tempo. Não perde nada. Show de bola. Cara, obrigado demais mais uma vez por ter aceitado o convite aí. Foi uma aula aqui de CIEM, de SOC, de IA e de como é morar e trabalhar fora, né, em Portugal. Putz, valeu demais mesmo. E desculpa aí mais uma vez pelo meu amigo Taleco, que marcou tão tarde aí. Varou madrugada aí. Pois é, varou madrugada com a gente. Nada isso, amanhã eu só acordo um pouco atrasado pro trabalho, mas... Já sabe quem culpar, né? Pode falar lá pro chefe. Já sabe quem... Culpa de sete, pô. Quem culpar, exato. A culpa é de já vou mandar o canal pro chefe. Mas, cara, fica aqui também. Eu não tenho feito muita live lá na Sec Day. Mas fica aqui meu convite também pra gente fazer em qualquer momento uma live de vocês de lá também comigo na Sec Day. A gente alinha isso daí. Como eu falei, não tenho feito tanta recorrência ali nas lives. Mas fica o convite, vamos alinhar pra gente fazer uma live ali na Sec Day também. Isso, só não esquece só de sacanagem pra fazer. Não, isso que eu ia falar, fazer um horário que é de boa pra você, tipo de manhãzinha assim, que você já acordou, e é madrugada pro Taleco. Marcar 8 horas da manhã aqui de Portugal. Quer acordar 4 horas. Muito bom. Pô, mais uma vez, Kelvin, valeu demais, obrigado pelo convite. Por aceitar o convite, desculpa. E obrigado também pelo convite, vamos topar assim fazer a live juntos. Foi bacana demais a conversa. Taleco, sempre bom estar com você. O pessoal que estava nos ouvindo aí, a gente passou mais de 1h30 batendo esse papo. Deve ser, se não for o recorde, tá lá muito perto. Passou rapidinho esse tempo. Obrigado mesmo. E tamo junto, hein? Lembrando que a culpa é de SEC, mas a responsabilidade é de todos. Valeu, pessoal. Valeu, falou, abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.